Pai do Senhor, queridos, Pastor Daniel Fernandes aqui. Hoje eu vim trazer aqui um estudo para você ou uma curiosidade para você. Não sei como é que você vai dizer isso, mas é algo que você precisa saber. Lá no meu Instagram, Pastor Daniel Fernandes, aliás, se você não me segue no Instagram, me segue lá, Pastor Daniel Fernandes. As pessoas me fazem perguntas que eu gostaria de trazer aqui para você também. Como, por exemplo, nós vamos falar hoje sobre 3 batalhas espirituais que nós enfrentamos na hora da oração, no momento da oração. Você sabia que você enfrenta batalhas espirituais quando você vai orar? Porque a oração, o inimigo ele sabe que a oração é muito importante. O inimigo ele sabe que a oração é muito poderosa. Então, muitas das vezes nós enfrentamos batalhas espirituais no momento da oração. Às vezes um pouco antes da oração, às vezes dentro da oração quando você está orando, ou às vezes depois da oração. 3 batalhas espirituais são muito fortes que nós enfrentamos quando nós vamos orar, quando a gente se prepara para orar. E eu gostaria de falar sobre isso aqui. Mas antes, se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal, não deixe de acionar as notificações, tá bom? E deixe aqui nos comentários se você gosta desse tipo de assunto. Porque neste canal, normalmente a gente coloca vídeos pequenos, palavras proféticas. Mas se você gostar, se você colocar aqui que você gostou desse assunto, eu vou trazer mais conteúdos desse assunto, tá bom? Vamos combinar assim? Se você não gostou, não precisa colocar nada. Mas se você gostou, fala, Pastor Daniel, gostei desse assunto. Quero que o senhor traga mais assuntos como esse. Eu vou trazer mais assuntos como esse. E aí a gente vai juntos nos edificando através da palavra do Senhor, tá bom? Vamos lá. 3 batalhas espirituais que o cristão ele enfrenta quando ele vai orar. Primeira batalha espiritual. Você vai orar, você sente muito sono. Já aconteceu isso com você? Não quando você vai orar de madrugada. Não é isso quando você vai orar de madrugada. Eu falo quando você vai orar nos horários normais, vamos dizer assim, um pouco antes de dormir, sei lá, 9 horas da noite, 10 horas da noite, ou até mesmo durante o dia. Você sente um sono terrível, você começa a bocejar. As pessoas falam para mim, Pastor Daniel, eu quando eu vou dormir, quando eu vou orar, eu começo a ter sono. Eu começo a orar, eu não estou com sono, mas eu começo a orar, o sono vem. E aí eu começo a falar coisa com coisa, eu começo a querer dormir, a oração não sai direito. Isso é batalha espiritual, irmãos. Isso é o inimigo tentando fazer com que você não ore direito, com que você pare de orar. Isso é o inimigo agindo com as ferramentas dele para fazer com que você não ore mais. Então, isso são batalhas espirituais e você tem que lutar contra isso. Você tem que lutar. O inimigo ele não pode impedir você de orar, mas ele pode colocar coisas ali para que você possa desistir. Segunda coisa que normalmente o cristão ele enfrenta quando ele vai orar, que muitas das vezes passa até um pouco batido, ele não percebe que isso aí é uma batalha espiritual. Como, por exemplo, a questão do sono, que nós acabamos de falar aqui. A segunda é, você muitas das vezes, você sente que tem alguém do seu lado e você se arrepia todo, dá medo, sabe? Você fica com medo, né? Porque você fica, sente que tem alguém do seu lado. Sente que tem alguém do seu lado. Eu vou contar 3 e o terceiro, e vou contar, o quarto vai ser um bônus, tá bom? Você sente que tem alguém do seu lado. Você tá com o olho fechado ali, você sente que tem alguém do seu lado, que tem alguém te observando. Pois é o inimigo que está ali te observando. Ele não quer. Ele não quer que você ore. Ele não quer. Então, muitas das vezes, ele fica ali tentando colocar a presença dele para tentar fazer você parar. Muitas pessoas, nesse momento, acabam levantando e vai embora. Vou orar não. Opa, não vou orar. Ele vai deitar, ele vai dormir. Ele não ora. Você já sentiu alguma dessas duas aí? Você já sentiu muito sono? Não é você não estava com sono na hora que você foi orar, mas quando você começou a orar, o sono veio. Já sentiu isso daí? Põe aqui nos comentários. Ou então você foi orar, você sentiu alguém, alguma coisa do seu lado? Deixa aqui nos comentários que eu quero ver, tá bom? Outra coisa, queridos, é a terceira. Você tem medo de orar.
Teve pessoas que já chegou para mim e falou assim, pastor, quando eu tenho medo de orar sozinha, eu tenho medo de orar sozinho. Eu não gosto de orar sozinho, eu tenho medo. O inimigo, ele coloca medo também quando a gente vai orar, quando a gente vai buscar a Deus. Às vezes as pessoas ficam com medo. E esse medo é o próprio inimigo que coloca na gente, para que a gente não ore, para que a gente não interceda. Vem aquele medo, sabe, de que vai acontecer alguma coisa no momento da oração. Então, eu já citei 3 para você aqui. O sono, né? Muitas vezes as pessoas têm sono, né? Não estava com sono na hora de orar e não, começou a orar, começou a bocejar, começou a ter sono. Segundo, ela sente pessoas do seu lado, né? Sente a presença de pessoas do seu lado. E terceiro, ela sente medo. Teve pessoas que já disseram para mim, pastor Daniel, eu tenho medo de orar no meu quarto. Eu tenho medo de orar. Na hora que eu vou orar, eu sinto medo de orar. E muitas das vezes eu nem oro. E o quarto, que é um bônus para você, você não sente mais vontade de orar. De repente, somados esses 3 que eu acabei de falar, ou não soma, mas você não sente mais aquela vontade de buscar. Você vai para a tua cama, você dorme, você se levanta, você já se levanta direto, você não consegue mais orar. Você até lembra que você tem que orar, mas você não consegue mais. Você já não tem mais o desejo de orar. Talvez essa seja a palavra certa. Você não tem mais o desejo de buscar a Deus, de orar, de interceder, de falar com o Pai. Você não tem mais esse desejo. Isso é uma batalha espiritual. Isso é uma batalha espiritual que isso precisa ser corrigido e você precisa lutar contra isso. Você não pode deixar de qualquer forma. Você tem que lutar contra isso. Você não pode aceitar isso na sua vida. E eu gostaria de saber se você tem esse tipo de problema. Se você tiver, deixa aqui nos comentários, tá bom? Se você tem sono, se você sente alguém, uma presença do seu lado, se você tem medo, ou se você não sente mais vontade de orar, tá bom? Deus, te peço em nome de Jesus, Senhor, venha abençoar, Senhor, meu Pai, essas pessoas que estão aqui comigo agora, que estão, Senhor, meu Pai, passando por batalhas espirituais no momento da oração. Eu peço ao Senhor agora, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, o Senhor venha abençoar grandemente as suas vidas em nome de Jesus Cristo. O Senhor venha repreender, meu Pai, todo o mal sobre a vida deles agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, querido? Vamos ficar combinado assim? Se você gostou desse tipo de assunto, deixa aqui nos comentários. Se você gostou, vou trazer mais assuntos como esse aqui, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.